primeiro tópico nosso, né? A gente vai, como eu falei na apresentação na aula passada, a gente vai inverter um pouquinho a sequência do livro e vamos começar hoje com, né, mecânica dos fluidos. Tá? É um capítulo rapidinho, né? Professor, Oi, boa noite. boa noite. Deixa eu te perguntar. Eu acessei o Moodle, só É. que nessa parte que está a mecânica não, mecânica dos fluidos, eu não estou conseguindo acessar aquele PDF. Tá, então qualquer problema que você tiver, eu peço para você entrar em contato comigo no particular, tá bom? Certo, pode ser, então. Alguém, tá bom? Alguém mais teve dificuldade em acessar o PDF lá? E aí, se você estiver tendo algum problema técnico, né? Eu não vou poder resolver, né? Mas aí eu vou pedir ajuda lá para o pessoal do SEAD. Mas um aluno disse que não abre. Mais Ah, um tá. aluno aqui disse no chat. Eu consegui abrir aqui no meu. É. Não tô lembrando nem mais meu usuário. Foi. Só clicar lá. Aqui abriu tranquilo também. Então tem que Eu acabei de tá botar também, abriu. Aqui também. Depois, se você quiser, professor, permitir, a gente manda pelo WhatsApp para Tainá. Vocês podem fazer isso, eu não posso. Eu não posso dar o livro, eu tenho que... Eu poderia dar o livro de uma vez, né? Já faço lá, vocês, né? Dividem entre vocês, mas eu não posso fazer isso, que a editora pode vir, né? Eu tenho uma porcentagem do livro que eu posso partilhar por vez, né? Exatamente agora, nesse período, as editoras estão dando em cima, né? Porque está todo mundo fazendo, né? Isso, partilhando livro, PDF de livro, essas coisas, né? Então, eu já recebi aqui da Claudinha, o pessoal aí da licenciatura conhece a coordenadora, o pessoal do bacharelado talvez já tenha tido aula com a Cláudia, não sei, né? A Cláudia veio falando com todo mundo em particular para poder tomar cuidado com isso daí. Agora, você baixou, você é aluno aí, baixou, tá aí com vocês. Eu não posso fazer isso. Agora, se você quiser compartilhar, por conta de vocês, beleza? Aí vocês aí têm que se ajeitar. Eu não posso dar tudo de uma vez. Eu também não posso ter registro. Tudo que eu tenho que fazer com vocês é no e-mail institucional, certo? E se tiver uma auditoria aí, tá lá, ó, o Hugo mandou um livro inteiro lá pra galera, ou tá compartilhando no Zap com a galera. Ixi, roda. Ixi. Né? Isso... Mas esse livro é fácil de achar na internet, se quiser procurar. Tá, mas não é eu por Não, fazer não, não, isso. lógico. Eu falo assim, se alguém quiser procurar Se para ter alguém o livro, quiser, é troca só ideia procurar, aí. que é fácil. Troca ideia aí entre vocês aí, passa, tá? Eu já tá mastigadinho ali, por conta que, né? Que é natural. Isso eu posso fazer, né? Fração do livro até certa porcentagem, eu posso dar para vocês. E esse cara é a última edição, né? Do Cid Zemanski, né? Comentei também na outra aula, se alguém quiser usar o Halley, pode usar o Halley também. Edições antigas, em termos de conteúdo, tá lá, né? Mas essa é uma edição mais nova, né? Os desenhos são mais explicados, a leitura é mais fluente, né? O Halley, eu critico ele no sentido de que ele enxugou demais, vamos dizer assim, as pessoas hoje em dia querem as coisas muito rápido, né? Muito prontas, né? Esse é um mal que o Google, né? Eu não preciso... Isso tem que tomar cuidado, né? Informação não é conhecimento. Aqui a gente precisa transformar informação em conhecimento. A gente precisa terminar isso daqui com conhecimento. As pessoas, pelo fato de terem acesso fácil à informação, acham que, né, não precisam ter conhecimento. Isso não é verdade, né?
Então, o Halliday, né, se rendeu a isso, né, e o texto do Halliday é muito telegráfico, né, e física não é assim, não pode ser assim. Física tem que ser algo conversado, digerido, tem que ter tempo para você sentar, como é digerido, né, você tem que sentar, ler, pensar, né, ter diferentes exemplos, né, não adianta você querer fazer assim, ó, eu vou transformar isso daqui num piscar de olho, assim, ó, bati o olho, essa é a equação. Física não é só a equação, né? Física é muito mais do que isso. A hora que vocês acreditarem nisso, né, e resolverem realmente transformar e aproveitar bem essas aulas de física, vocês vão ver que muito das disciplinas de química e o conhecimento geral de vocês, né, vão se tornar muito mais consistentes, muito mais sólidos. É por isso que tem essa disciplina aqui, né? Então, eu recomendo mais o Ciro Zemansky. Essa versão aqui mais nova, ela não se rendeu a né, esse desejo aí das gerações mais novas. Se você pegar um Halliday, o meu Halliday de graduação, que eu comprei quando eu estava fazendo a graduação, é completamente diferente. Mas ele é muito parecido com o Ciro Zemansky que a gente tem hoje. Tá bom? Então, qualquer dificuldade que vocês tenham, né, por favor, né, entrem em contato, mandem um e-mail, né, que eu vou, claro, correr atrás para a gente tentar resolver os problemas. Quem que falou comigo a respeito do PDF? Né? Eu, Tainá. Tainá. Então, Tainá, provavelmente, olha só, como eu consegui abrir, como os outros colegas seus conseguiram abrir também, deve ser um problema da sua parte. Nesses casos, entendeu, eu não sou técnico, mas o técnico do SEAD, ele está lá também para dar esse suporte para vocês, tá? Então, se você tiver qualquer dificuldade para acessar qualquer conteúdo que está sendo colocado no Moodle, ou para participar de né, um fórum, um questionário que seja colocado lá, alguma atividade para que você participe e você não tenha acesso, não esteja conseguindo acesso, você tem que entrar lá no suporte, tem suporte lá quase que 24 horas, tá? Para que os técnicos lá te auxiliem nesse momento, tá? E aí são técnicos mesmo, né? São especialistas aí não só no Moodle, mas em redes e tal, tudo mais, tá bom? Tá bom, obrigada. Tá. Então, vamos começar aqui. Outro recado, né? Pessoal que não está acessando tem algumas pessoas né, que estão tentando acessar aqui com um e-mail que não é um e-mail institucional. Vai pitar aqui para mim e se eu já tiver começado a aula, eu não vou parar a aula para permitir o acesso. Não posso fazer isso, né? Então, eu recomendo para todo mundo, né, usar o e-mail institucional, porque entra automaticamente, eu não tenho que parar a minha aula para poder permitir o acesso, tá? E corre o risco de eu não ver, né? De eu não perceber e o cara fica lá pedindo acesso e eu não vou dar, simplesmente porque quando eu troco de tela aqui, acabou, não estou vendo mais nada que está acontecendo ali no Meets, tá? Né? Inclusive, o pessoal que às vezes escreve no chat, né, também não funciona. Enquanto eu estiver aqui na tela apresentando, qualquer coisa que aconteça lá no Meets eu não vejo, tá? Então, por isso tem um áudio, tá? Abre o áudio, não precisa ter medo, não, né? Abre o áudio, é para isso mesmo, né? Abre o áudio e fala assim, professor, peraí, né? Tô com algum problema, ou não entendi, certo? Tá? Vamos fazer desse jeito, sem problemas. Vamos tentar fazer as coisas o mais natural possível, na medida do possível, né? Nessas condições que a gente tem. Tá bom? Podemos ir, então? Tainá? Pode ir, pode ir. Beleza. Pode ir sim, professor, bora. Bora lá, então. Ó. Mecânica dos fluidos. A primeira coisa que a gente precisa definir é um fluido, né? Pode ser uma coisa muito simples, até intuitivo de falar, né? O que é um fluido. Fluido é o quê? É qualquer substância que escoa, né? Eu poderia até falar assim, ó, qualquer substância que flui, né? Seria até redundante, né? Mas que consegue escoar, né? Que ela escoa por uma tubulação, pelas suas mãos, o que quer que seja, né? E a outra característica importante, né? Um fluido, ele também se adapta ao recipiente em que ele é armazenado, ou seja, ele toma a forma do recipiente que ele é armazenado. Essas são as duas definições mais simples, né, e imediatas de que vem a ser um fluido, né? É uma substância que escoa e que pode assumir a forma, né, do recipiente em que ele está armazenado. Exemplo disso, tem dois só na natureza quase que a gente pode, né? Gases e líquidos, tá?
Tem diferença entre gases e líquidos? Claro, né? Vocês são químicos, né? Até, né? Então a gente tem gás, tem líquidos. Qual que é a diferença entre os dois do ponto de vista químico? Né? Aqui, enquanto você tem, né, moléculas, deixa eu puxar um pouquinho para cá, me ajeitar aqui. A energia cinética deles. Uhum. São já é físico, né? Vamos falar bastante. Se tudo der certo aqui, nós vamos ter um capítulo, tem uma parte de um capítulo aqui que é a teoria cinética dos gases, tá? Nossa, super importante, porque aí a gente vai, lá nesse momento aí, a gente vai dar um significado físico para a temperatura, porque eu tenho certeza. Temperatura é super importante para a química, né? Muitas reações você ativa a reação, né, controlando a temperatura, aumentando a temperatura, né, certo? Então, são processos que aqui, nesse contexto, eu sou até quase que obrigado a falar, são processos físico-químicos. Eu não consigo enxergar química diferente de física, entendeu? Eu, como sendo físico, eu falo, são processos físicos, né, mas é bairrismo demais da minha parte. Mas, quando vocês estavam lá no ensino médio, e talvez em algum outro curso de química, em que vocês se depararam com a questão, né, vocês devem ter escutado falar assim, bom, o que é a temperatura? Lá no ensino médio, o que é mais comum é o quê? É a grandeza física que mede o quê? Mede o grau de agitação. Agitação até é meio esquisito falar, porque ele é um pouco restrito a materiais em estado sólido. Em estado sólido, realmente, a gente está agitando, vai vibrar, tá? Mas e gases e líquidos, né? Está agitado, está oscilando? Também, né? Mas está basicamente em movimento, que pode ser um movimento de translação, de rotação e vibracional, tá? Então, mais adiante com essa teoria cinética dos gases, que é muito simples, a gente só vai evocar, trazer para cá, né, para a gente chegar em conceitos muito interessantes, né, as leis de Newton, só isso, né, a gente vai dar um significado físico para a temperatura. A temperatura está intimamente ligada à energia cinética dessas partículas, tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento. Pode ser de translação ou de rotação. Não sei como é que foi o curso de Física 1 de vocês, mas a ementa de Física 1 termina com a cinética, né, e a dinâmica do movimento de rotação. Normalmente, apesar de estar lá, e apesar de que a gente é obrigado a cumprir 100% da ementa, pela minha experiência aqui na Unifal, é que raramente os professores ali chegam a essa parte da disciplina. E aí perde, né? A rotação é uma coisa super importante na vida da gente, né? Basicamente, para nós aqui que não temos neve, não temos nada, qualquer movimento nosso aqui de transporte envolve rotação, uma rotação de motor, rotação das rodas e da catraca de uma bicicleta, de uma moto, né? Simples abrir de uma porta envolve um movimento de rotação, né? Para abrir uma porta, a gente não basta simplesmente aplicar uma força na porta para ela poder se movimentar e abrir para a gente. É uma força que você tem que aplicar nessa porta com jeitinho. E a força com jeitinho, a gente chama ela, não é uma força, é outra grandeza física que é o torque, né? A gente precisava disso tudo. E é muito importante, né, a hora que vocês estão, por exemplo, trabalhando já lá, talvez no fim da graduação, na pós-graduação, lá, espectros vibracionais de uma molécula, fazendo medidas de FT e R, né, do inglês, né, transformando aqui, né, transformar de Fourier no infravermelho, né, Fourier Transformed Infrared, FT e R. O que você está medindo lá? Então, você precisa desses conceitos, né, que eu estou falando aqui, que você traz desde lá de Física 1. Gás e líquido, a diferença principal, né, entre esses dois fluidos, são fluidos, que eles escoam, né, porque eles se adaptam ao recipiente em que a gente coloca eles, né, a forma deles, né, é que no gás, né, as moléculas são pouco interagentes, elas interagem muito pouco entre elas. E o fato delas não serem interagentes, muito interagentes, né, eles acabam ficando
relativamente espaçadas, longe, relativamente espaçadas. Você fala assim que é longe, é quanto? É relativo isso, né? Com relação ao tamanho da molécula, sei lá, o tamanho da molécula aqui na minha mão aqui, né? Então a distância entre essas duas moléculas é maior do que o próprio tamanho dela, tá? Então, as moléculas são pouco interagentes. Vou tentar sempre escrever as coisas aqui, e esse, como eu falei, não, é um guia, né? O livro tem tudo isso, tá? E que é um guia que vai ficar lá no formato de PDF, para quem conseguir baixar lá no Moodle, na seção deles, né? E os líquidos, por exemplo, água. As moléculas de água são moléculas polares, como a gente já comentou na outra aula, né? E devido à interação de Van der Waals, né? O cara que trabalhou com isso lá no século XIX, já quase que na virada do século XX, né? É uma interação dipolar, de polo, né? Você tem positivo aqui, negativo aqui, positivo atrai negativo, negativo atrai positivo, então a molécula se atrai e acaba ligando. É uma ligação fraca, e ela é responsável pela tensão superficial da água, né? E aqui elas são, né, mais, não vou dizer fortemente interagentes, né? Elas são, né, mais interagentes. Num sólido, aí a gente pode falar, num sólido iônico, um cloreto de sódio, cristal de sal de cozinha, né? Ali a interação entre os íons ali, o sódio e o cloro, é porreta, é um dos maiores que existe, tá? Não estou falando que é duro, né? A dureza, a dutilidade do material depende também da estrutura, né? Exemplo clássico disso. Eu falo muito, gente, em introdução, eu costumo falar bastante. E essa aula está bem tranquila hoje. Carbono. Carbono, ele pode se arranjar, né? Carbono com carbono, né? De diferentes formas. Só pensando em duas clássicas, né? Eles podem se arranjar no plano, formando, né, uma malha, né? Que vai parecer, né, favos de abelha, né? São hexágonos, né? Estrutura hexagonal no plano, tá? Ou ele pode formar uma estrutura extremamente complexa, extremamente, porque é difícil da gente enxergar, que é tipo um cubo, né? Dois cubos, um dentro do outro. E esse cubo, né, cada um desses cubos, né, tem nas suas faces, além de átomos nos vértices, estava com a aresta na cabeça. Nos vértices, além de você ter átomos nos vértices, você tem átomos em cada uma dessas faces do cubo, né? Então, você tem 6 faces, tá? Você tem 8 átomos, são 8 vértices, olha só, deu branco na palavra. E tem mais 6 em cada face, né? Aí agora você imagina 2 dessas entrelaçadas, uma dentro da outra. Essa é a estrutura do diamante. E é carbono do mesmo jeito. Se ligam da mesma forma. É uma ligação carbono-carbono, tipicamente o quê? Covalente, né? Na primeira forma de ligação, né, no plano, né, a gente tem o quê? Grafite, né? E que é super mole, né? Todo mundo escreve com grafite, né? Porque os planos, esses planos se ligam a outros planos através de interação dipolar, Van der Waals, exatamente como tem na molécula de água, né? E aí, por que ele é mole? Porque como essa interação entre os planos é dipolar, Van der Waals, eu consigo facilmente quebrar. Então, os planos escorrem, não, vamos falar de outra coisa. Eles deslizam uns sobre os outros, tá? Enquanto que na estrutura do diamante, né, a forma continua tendo o mesmo tipo de ligação, carbono com carbono, só que agora a estrutura confere aos carbonos ali ligados uma alta dutilidade, é extremamente dura. Tá? Então, eles são mais interagentes. Como, né, o gás, né, eles são as moléculas. São pouco interagentes e estão longe ali, em movimento, né, um do outro, né, é fácil da gente comprimir eles. A gente comprime, eles vão se ajeitando ali, porque eles já estão na média, bastante longe um dos outros, né, umas das outras, né, as moléculas uma das outras. Bom, se for um gás nobre, aí é um dos outros mesmo, é um átomo longe do outro, né, argônio, enfim.
Agora, num líquido, eles já estão ligados, né? As moléculas já estão ali ligadas dipolarmente, né? Van der Waals. Então, eles têm pouca compressibilidade, né? Então, outra característica que distingue muito bem, né? Aí já é uma característica física, né? Que distingue muito bem um gás de líquidos. Então, essa é a nossa primeira questão aqui, né? Bom, como é que a gente vai organizar esse capítulo? De duas maneiras, né? São duas partes. A primeira parte, a gente vai falar de fluidos parados, ou seja, estática dos fluidos. Aqui é mecânica dos fluidos, né? Então, isso aqui é estática. E depois a gente vai colocar, né, esses fluidos em movimento. Depois a gente vai ter a segunda parte chamada de dinâmica desses fluidos, tá? Na parte de dinâmica, eu já adianto para vocês que eu vou ter que fazer uma adaptaçãozinha, né, uma aproximação, tá? É aquela questão, né? Física é uma matéria desprezível, né? Eu falei assim, mas por quê? Assim, mas você despreza tudo, né? É porque vocês não têm noção do do grau de complicação que a gente acaba, no final das contas, tendo, né? Quando a gente, por exemplo, em alguns casos, não despreza o atrito. Aqui, na parte de dinâmica, a gente vai ter que fazer a consideração de que os fluidos são incompressíveis, tá? Aí você vai falar assim, bom, então só vai servir mesmo essa aproximação sua para líquido, né? De fato. Mas aí você vai explicar por que o avião voa, por que um passarinho voa com isso. Aí, mas aí é gás, é atmosfera. Né? Mas vai servir bem. É uma aproximação muito boa, tá? Mas já faço essa ressalva, beleza? Então é assim que a gente vai organizar esse tópico nosso aqui. Então vamos, primeira coisa, definir, entrar, claro, na estática, né? E vamos definir algumas grandezas físicas. A primeira delas sou obrigado, não vou admitir que vocês já saibam, mas eu sei que vocês já sabem, né? Primeiro é densidade. Densidade é uma palavra em física que serve para muita coisa. Você pode ter densidade volumétrica, densidade de carga, né? A densidade ela pode ser superficial, né? Pode ser uma quantidade de alguma coisa distribuída numa superfície, né? Então, densidades é sempre alguma coisa por uma unidade de medida de comprimento. A gente pode ter comprimento no volume, na superfície, área, né? E, por exemplo, você pode ter alguma coisa num fio, né? Uma brincadeira que em Física 3 é colocar carga né? Aquela brincadeira que você bota a mão lá na garrafa de Leiden lá, e aí vai carregando, seu cabelo vai levantando. Homem, cabelo curto, praticamente não acontece nada, né? Mas a mulher vai, né? Vai carregando, vai transferindo carga para você, vai parar lá no cabelo, né? Então você tem cargas distribuídas ao longo do fio de cabelo. Que cargas? Majoritariamente todas elas da mesma polaridade. Em diferentes fios de cabelo, né? O que acontece? Carga de mesma polaridade repele uma outra. Então, seu cabelo começa a abrir aqui, porque as cargas vão se repelindo. E aí, qual que é a densidade de carga, né? Quanto de carga você tem, por exemplo, por centímetro? Isso aí é o que a gente chama de densidade linear, tá? Então, densidade linear é ao longo de uma linha, densidade superficial numa área e densidade volumétrica, né, no volume de alguma coisa, a própria palavra já diz, né? Aqui a gente vai falar de densidade o quê? Volumétrica do quê? De massa. E a letrinha que a gente usa aqui é ρ. A minha definição. O que é definição? Definição é algo que a gente tem que aceitar, tá? Sempre. Em física, sempre vai aparecer, o camarada chega num ponto e fala assim, ó, vamos definir isso desse jeito. Mas por que, professor? Calma, né? Porque eu quero? Não. Uma definição, ela sempre vem, né, em física, em qualquer outro lugar, né, porque ela é conveniente, porque é conveniente fazer daquela maneira. Por que é conveniente fazer daquela maneira? Porque na maioria das vezes, né, você vai ganhar uma simplificação do teu problema, a coisa vai ficar mais simples,
fazendo daquela forma. Às vezes, é por uma questão de estética. A hora que você define daquela maneira e olha para o teu conjunto, né, a coisa fica bonita. É isso mesmo, fica bonita. Teoria, modelo matemático, também pode se dizer bonito e feio? Sim, tá? Beleza? Então, tem uma série de conveniências, né, que a gente pode se pautar para poder fazer uma definição. Então, num primeiro momento de uma definição, você tem que falar assim, simplesmente, beleza. E a partir daquela definição, vamos ver como é que vai ficar? E aí eu sempre vou tentar, né, mostrar para vocês, ó, viu? Se eu não tivesse feito desse jeito, se eu não tivesse definido dessa maneira, onde é que eu ia parar? Olha só como é que eu consegui colocar as coisas aqui agora. Não está enxutinho? Não está bonito? Então, eu vou definir densidade, né, ρ, como sendo, né, de um corpo, né, como sendo a massa desse corpo dividido pelo volume que ele ocupa. Tá? Então, aqui, tá na moda ficar colocando assim, né? Massa, volume. Né? Massa sempre vai estar em que unidade? Sempre não, né? Vocês vão encontrar de tudo quanto é jeito, né? Mas num sistema internacional de unidades, que é o que a gente tem que adotar aqui, a massa vai estar em quilo. Você pode encontrar em grama, pode fazer suas contas na hora que for resolver um problema em grama, mas tem que tomar cuidado, né? E volume em metro cúbico. Volume você pode ter em centímetros cúbicos, você pode ter em litros, tem uma variedade muito grande, tá? Então, né, qual que é a unidade de densidade? Quando a gente vai colocar a unidade, a gente coloca assim, entre colchete. Eu tenho alguns problemas além desses brancos, que deve ser por causa da idade, eu tenho uns problemas. Eu nunca sei. Isso aqui eu sei que é parênteses. Isso aqui é chaves, não sei, aí já complica. Chave, colchete, né? Enfim, nunca guardei. Qualquer quilograma por metro cúbico. Essa é a nossa unidade, né, de densidade. Né? Isso daqui serve para quê? Isso aqui serve para, de cara daqui, né, para materiais que são homogêneos. Será que tudo que a gente encontra por aí é homogêneo? Ou seja, a distribuição de matéria ao longo do volume, ela é igual? Homogêneo é isso, igual em todas as partes. Para falar a verdade, né, a homogeneidade é quase que, né, uma exceção. O que, na verdade, a gente vai mais encontrar são corpos não homogêneos, né? A atmosfera terrestre, a nossa atmosfera, ela é homogênea? Você pode pensar assim, em termos de composição. Poxa, aqui perto da Terra, devido à ação da gravidade, nós vamos falar disso daqui a pouco, pressão, né? Ela tem mais moléculas por volume, né? Por metro cúbico. A densidade aqui é maior. Mais alta altitude, né? A densidade diminui. Tem regiões, por exemplo, como hoje aqui em Alfenas, está nublado, né? Então, a densidade aqui, provavelmente aqui em cima da cidade, tem muita umidade, já mudou, né? Do que, por exemplo, lá no Atacama, que faz 300 anos que nem chove lá, né? Então, tem variações muito grandes. Então, essa definição, como a gente está colocando aqui, são para materiais homogêneos, né? Quando a gente fala, então, para a densidade da atmosfera, você dá uma googada aí, isso é informação, não é conhecimento, né? Dá uma googada. Qual que é a densidade da atmosfera? Ele vai te dar, claro, você vai encontrar um número lá, mas é o quê? É um valor médio, certo? Principalmente nesse caso, a densidade também depende não só da pressão, né? Como eu coloquei aqui agora, perto do chão, pressão maior, alta, né, lá em cima, né, altitude, pressão menor, então a densidade vai mudando, não é isso? Tal, mas também depende da temperatura. Tá? A gente vai falar bastante disso. Alguns exemplos de densidades. Eu vou fazer isso aqui, ó. Sempre eu vou jogar aqui.
É legal, vocês são químicos, né? Talvez trabalhem com materiais algum dia na vida, né? Aqui, ó, etanol, benzeno, gelo. A densidade do gelo, né? Ela é menor do que a densidade da água. Por isso, o gelo boia. Por isso temos icebergs, né? Já diria o pessoal do Titanic, infelizmente, né? A água do mar, ela tem uma densidade maior do que a água doce. A água do Mar Morto é o lugar mais, né, com a água mais salina que se encontra por aí, né? Então, você já deve ter visto, sei lá, Globo Repórter, né? Um documentário a respeito do Mar Morto, né? Lá o camarada é difícil mergulhar, porque o cara entra e já boia. Isso de boiar, nós vamos falar da força empuxo daqui a pouco, né? Aí entrando para os metais, alumínio é um dos mais leves, né? Ele é forte e resistente, porque é um metal, tem as propriedades metálicas, né? Até mesmo de condução de eletricidade não é tão boa contra outros metais, né? Como o cobre, por exemplo, né? Porém, né? Ele é um metal, tem as suas características interessantes e é leve. Então isso faz dele, né? Um bom um bom candidato aí para essas aplicações em que a gente precisa de materiais resistentes, contra a ação também de corrosão e tal, tudo mais, intemperismos, né? E seja leve, né? Ferro, aço, cobre, né? A gente vai chegar aqui, né? Qual que é o elemento mais denso em estado puro que a gente encontra? Não está nessa lista aqui. Vocês sabem dizer para mim? Mercúrio, pô, é super denso, né? Mas perde para o ouro, ó, 19,3. Perde para a platina, 21,4, né? Mas quem que é o campeão dos campeões? É o nem sei se usa H, é o ósmio. Densidade do ósmio chega em 22,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, tá? E esse é o, né, da galera aí que a gente encontra em estado puro aí, é o grande campeão. Na natureza a gente segue adiante aqui, ó, né? Poxa, super legal, eu falei para vocês né, química nuclear, na verdade física. Por que os caras não chamam de química nuclear? Porque tudo no final das contas é uma coisa só, os caras chamam de física nuclear. Mas é uma química. Como é que dois núcleos, né, reagem um com o outro? É da mesma maneira como dois átomos reagem um com o outro, né? Então, né, tudo que fala sobre a vida estelar, né, de estrelas e tal, tudo mais, né, tem a ver com reações nucleares, tá? E você encontra na natureza aqui, ó, os outros dois grandes caras, né, a estrela Manã branca e uma estrela de nêutrons, tá? A estrela de nêutrons chega a ter 10 a 18 quilogramas por metro cúbico. Uma anã branca, 10 a 10, tá? Ela é o que é? Ela é o fruto de uma estrela que é uma massa maior que a do Sol, né? O Sol, né? Uma massa não maior do que 10 vezes a massa do Sol, tem um limite. Por exemplo, o Sol, nossa estrela Sol, vai acabar no final da vida dela como uma anã branca, tá? Ela vai virar uma gigante vermelha, né? Gigante vermelha, o que vai acontecer com a gigante vermelha? Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, o sistema solar vai para o espaço, literalmente, vaporizado. O Sol vai crescer de tamanho, né? É um problema hidrostático, de mecânica dos fluidos, tá? Ele vai crescer, e quando ele crescer, ele vai se transformar numa gigante vermelha e vai engolir os planetas do sistema solar, tá? Principalmente a gente que está aqui pertinho, né? A gente está no planeta Terra, né? Mercúrio, Vênus, né? Terra, Marte, Terra terceiro ali, né? Eu acabei de contar para vocês o fim do mundo, né? Como diz na Bíblia, né? Eu, desde criancinha, eu sou mineiro católico, não tem jeito de escapar disso, muito difícil, né? Décadas atrás, né? Sei lá, o mundo vai acabar. Acabou uma vez em água, agora vai acabar em fogo. Olha só, os caras acertaram. Se a gente não acabar com o mundo
antes disso, né? Se não cair um asteroide e tal, não sei o quê. Se a gente chega lá, daqui a 5 bilhões de anos vai acabar em fogo. O Sol vai engolir o nosso planeta, tá? E no final das contas, depois que ele se transformar numa gigante vermelha, tá? Vai acabar o combustível do Sol, né? E vai sobrar só o núcleo dele. E no núcleo dele, né, tem ali, né, basicamente, né, quase que a maior parte, uns 89%, pelo que eu me lembro, né, de carbono, né? E ele é uma estrela, ele brilha porque está emitindo radiação? Não, simplesmente porque está quente. Então vai sobrar ali um caroço, um núcleo dele, né? Basicamente de carbono, com uma temperatura muito gigante, né? Temperatura muito gigante, que faz, apesar de ser uma anã, né, mas a temperatura é grande, né? Que faz ele brilhar de tão quente que ele é, tá? E a densidade dele, assim, por que ele é grande? Esse caroço tem o tamanho do nosso planeta, do planeta Terra, tá? Só que com essa densidade que está aí, né, ele tem a massa praticamente, né, a massa de vários sóis, tudo concentrado num volume praticamente igual ao do nosso planeta Terra. Isso tudo varia, por exemplo, se a massa é 5 vezes a massa do Sol, 3 vezes a massa do Sol, 10 vezes a massa do Sol. Se a massa dele for maior do que 10 vezes a massa do Sol, esse núcleo ele implode gravitacionalmente, né? A força gravitacional é tão forte que faz com que esses núcleos que estão ali, sabe, no final das contas, implodirem e acontece um fenômeno catastrófico, é o mais violento que existe no universo, que é uma explosão de supernova, tá? E aí, bom, só se ele tiver uma massa muito grande. No final das contas, pode convergir e formar um buraco negro. Mas essa é um pouquinho da história, né, da vida, né? O nosso Sol, então, vai virar uma anã branca no final das contas, no final da vida dele, que é, na verdade, um caroço aí de puro carbono, né? Ô, professor, Oi. qual fato vai acontecer primeiro, será? O Boa Sol. noite. O Sol virar uma anã branca ou a colisão com Andrômeda? Não faço nem ideia de Andrômeda, nunca ouvi falar isso, não. Eu acho, por exemplo, que isso é Galáxia. colisão com uma outra galáxia, né? A colisão com outra galáxia. Mas mesmo assim, se você for pensar, as distâncias astronômicas, elas são tão gigantes que colisão entre galáxias sempre existiu, né? Tá ali. Nós temos aí uma previsão aí teórica de que o universo tem em torno de 13 a 15 bilhões de anos. É muito tempo, não dá para ter noção de quanto tempo é isso, tá? Então tem, né, galáxias aí pelo nosso universo à deriva, se movendo, né? E uma passando pela outra. Agora pensa o seguinte, né? Qual que é a distância entre as duas estrelas, né? O Sol e a estrela mais próxima do Sol, né? Vamos falar uma que a gente gosta bastante, né? Que é a Alpha Centauri, né? A Alpha Centauri, tá? Ela está a 6 anos-luz do Sol. Isso significa o quê? Que uma luz, um fóton, vamos colocar assim, né? Um fóton que é emitido lá na Alpha Centauri, viajando à velocidade da luz, 3 vezes 10 a oitava metros a cada segundo, tá? Demora 6 anos para sair de lá e chegar aqui. Pergunto para você, é uma distância pequenininha ou grande? É uma distância grande? Não Tipo assim, uma relação a outros é pequena, né? é pequena, mas é gigantesca. Agora Mas é você imagina, é gigantesca, ou seja, basicamente a gente é vazio, né? A gente está num grande vazio. Mesmo que duas galáxias entrem uma pela outra, as chances de colisões estelares, entendeu? Continuam sendo relativamente pequenas. O que eleva a probabilidade de que tenha colisões, é um número gigantesco de estrelas em cada uma delas. Então você tem uma probabilidade grande, mas as distâncias médias entre elas é relativamente pequena, desculpe, grande, tá? Agora o seguinte, né? Eu nunca li a respeito disso não, viu? Eu vou procurar saber, depois a gente pode informar mais. O que vai acontecer realmente é que o Sol vai virar uma gigante vermelha, e aí vai ter muitos anos ainda de vida como gigante vermelha até se transformar numa anã branca.
Em torno de quanto tempo ele se transformar numa gigante vermelha? Em torno de 5 bilhões de anos. 5 bilhões de anos até ele se tornar uma gigante vermelha. O que vai acontecer quando o Sol se tornar uma gigante vermelha? Com a gente? Acabou o planeta. Então a gente tem aí em torno de 5 bilhões de anos para poder dar um jeito de descobrir uma forma de, quando isso acontecer, a gente ter condições de espirrar daqui para um outro lugar qualquer, né? Enfim, 5 bilhões é tempo, desculpa, mas é um tempo também completamente sem noção. A vida na Terra, se estima aí que, né, tem aí 3 bilhões e meio de anos, desde o primeiro ser unicelular que, vamos dizer assim, ganhou vida, né, até nós, seres humanos, né, ápice evolutivo, né, cognitivo e tal, tudo mais, isso é controverso, mas enfim, né, são 3 bilhões e meio, né, é muito tempo. 500 milhões de anos atrás, só 500 milhões de anos atrás, ou seja, meio bilhão de anos atrás, os continentes estavam juntos num continentão só, Pangeia, meio bilhão. Olha só quanto tempo se passou, os continentes já estão completamente longe um do outro, né? É muito tempo, não tem noção disso não. Joia? Então, é legal essas conversas, principalmente para o pessoal da licenciatura, isso aqui é muito legal, eu acho que isso aqui é questão da gente aprender e carregar isso. Isso aqui não é cultura inútil, não, tá? E é legal que pode despertar interesse de vocês para esses assuntos, que também é muito legal. Tá bom? Pressão. Não vou botar pressão em ninguém, não. Vamos definir agora o que é a pressão. Falamos de densidade, né? Certo? Não coloquei número, não. Vamos falar agora de pressão. Eu estou ainda me adaptando a essa mesinha aqui, viu? Eu confesso para vocês que não fico nada feliz com essa minha letra aqui, não. Pressão, ó, eu costumo usar a letrinha maiúscula, porque tem momento linear. Momento linear que a gente vai encontrar nos livros de física, né? É a boa e velha quantidade de movimento, lá de física 1, aí eu uso o Pzinho, tá? Então, pressão, vamos definir pressão. A gente tem noção do que é pressão, também, da mesma maneira como a gente fala de densidade, né? Já tem uma noção disso, ou seja, do ensino médio ou do dia a dia nosso, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui são pressões em fluidos. Tá? De que maneira? Bom, o que eu quero resgatar de vocês é a sensação, né? A experiência física de, por exemplo, subir uma serra, né? De carro, ou ir para a praia, descer, né? E mais que a gente sente mais é quando a gente está voltando, né? Subindo a Serra do Mar, vindo lá da praia lá, né? Ou indo para Poços de Caldas, daqui de Alfena, subindo a serra ali quando a gente chega em Poços de Caldas. A gente sente variações de pressão quando a gente varia a altura, não é? Quando a gente está ao nível do mar e vai subindo a serra, né? A gente vai tendo descompensação, né? Assim, vamos dizer assim, diferenças de pressão entre a pressão dentro aqui do teu sistema auricular, né? E a pressão de fora, porque você está variando a altura desde o nível do mar até lá em cima. E isso dá aquela sensação de ouvido tapado, não é isso? Quando a gente está subindo a serra. E também quando está descendo, a gente consegue perceber isso de uma maneira mais sutil. Porém, quando, por exemplo, a gente mergulha, né, numa piscina, principalmente, né, no mar, às vezes, ou em um rio, então, no lago, água parada, a gente sente também no ouvido variações de pressão, tá? Você está sobre a superfície quando você mergulha lá embaixo, você sente também, devido a essas diferenças de pressão dentro do seu sistema auricular e a pressão fora, né? A sensação de que o seu tímpano, na verdade, ele é pressionado e ele não vibra mais como deveria vibrar,
então você tem a sensação de que você está com o ouvido tapado, né? Então, ali é no sentido contrário, né? Você está diminuindo a sua altitude, né? A sua, no caso, vou falar de profundidade, quando você está em um fluido. No primeiro caso, a gente está num fluido. Qual? A nossa atmosfera, um gás, né? E quando a gente está dentro de uma piscina, é outro fluido, água, né? Então, com essas variações de profundidade, quando você está no nível do mar, você está muito profundo no fluido da nossa atmosfera, né? Quando você vai subindo, vai diminuindo a sua profundidade, tá? Quando você está na superfície da piscina, é uma coisa, você está ali no raso. Quando você mergulha e vai para o fundo, a sua profundidade, né? A pressão muda. E qual que é a nossa sensação? A sensação é de que quanto mais fundo a gente está em um fluido, maior é a pressão. Concordam comigo? Né? A nossa percepção. Por que eu falo isso, né? No laboratório, se vocês tivessem, né, tivesse aula presencial, vocês teriam aula junto aqui em paralelo, a aula de laboratório, né? E não está tendo laboratório. No laboratório vocês fariam uma experiênciazinha que demonstraria exatamente isso que eu estou falando aqui com vocês. Mas não precisa, a gente tem essa experiência nossa, né? Vamos colocar aqui, ó, fundo em um fluido. Maior é a pressão que a gente tem. E é isso que eu quero chegar. Tá? Claro, né? A gente vai deduzir isso aí de uma maneira mais científica, né? Beleza? Well, o que é fluido? Gás, moléculas. Elas estão paradas? Não, estão em constante movimento. Um líquido também são moléculas, né? Elas interagem mais umas com as outras, se ligam mais através da força de Van der Waals, né? Mas elas também estão ali em movimento, certo? Tá? Então vamos pensar o seguinte. Vamos pensar, eu estou imerso num fluido. Eu quero focar aqui, né? Vai, filho. Tá pequenininho, não? Eu estou aqui, ó, imerso no fluido. Tudo aqui é um fluido, né? E eu quero pensar numa superfície imaginária dentro desse fluido. Você pode pensar assim, ó, bom, vamos pensar em algo real então, não faz diferença, tá? Você pode pensar que tem aqui, ó, uma folha de papel, sei lá, né? Ou uma tábua, né? Uma folha plástica, não sei, qualquer coisa. O papel dentro da água, mas pensando no fluido, o papel aqui na nossa atmosfera. Esse papel que está aqui na minha mão, né? É uma superfície e está imerso no fluido. Quem? O ar, todo que está aqui. Esse papel, essa superfície, tá? Ela sofre a ação de forças, né? De que forças eu estou falando? Ora, se ela está aqui imersa no fluido, existem aqui, né? Microscopicamente, não dá nem para falar que é microscopicamente. Se nós estamos falando de ar, nós estamos falando de nanoscopicamente. Nem é nanoscópico. Qual que é o tamanho médio de um átomo? Quantos metros? Qual que é o diâmetro? Vamos pensar, o átomo é uma bolinha? Depende. O átomo é uma bolinha? Depende. Né? Em química, né? O átomo só é bolinha, mesmo considerando a eletrosfera, né? Quando? Quando todos os orbitais estão preenchidos. Se você pensar, os elétrons de valência, sei lá, vamos pegar aqui, ó. Isso que é o legal.
eu gosto dessa cara que tá aqui, ó, P-table. Né? E aqui tem a distribuição eletrônica dele. Vamos pegar qualquer um aqui, um metal de transição. Eu adoro o zinco. Né? Trabalho muito com zinco. O zinco, se eu for pegar aqui, ó, todos os orbitais, ó, um S está preenchido, claro, 2S, 2P, distribuição de Pauli, né? 3S, 2P, 3P, 4S, 3D. Todos estão completamente preenchidos. O que eu tenho aqui? O zinco é, no seu estado puro, o quê? Uma bolinha. Porque o orbital preenchido, ele tem simetria esférica. Vamos pegar agora, por exemplo, o manganês. Tá? O manganês, os elétrons de valência dele aqui, ó, é 3D5. Esse aqui é a configuração chamada high spin, né? Que todos os spins estão high spin ou low spin. Todo mundo para baixo. Né? High, alto, low, baixo, né? Esse cara aqui, que está aqui, todos esses que estão aqui para baixo, né? Os metais de transição têm essa característica, né? O 4S, né? Ele tem energia menor, então ele é preenchido primeiro do que o 3B, né? Então, estão preenchidos, então, tudo orbital 1, 2, né? Os orbitais são todos preenchidos, né? E aí, eles, uma vez sendo completamente preenchidos, eles têm que característica? Simetria esférica. Porém, o 3D faz parte do átomo do manganês. Ele não está completamente preenchido. Então, como é que fica ele? Não fica esfericamente simétrico. Tá? Se eu arrancar todos os 3D, vira bolinha. Se eu preencher esses caras aqui, todos, né? Fechei. Ele vira zinco? Não, né? Porque o que manda, o que é manganês e o que é zinco, não tem nada a ver. Você pode arrancar todos os elétrons do manganês, ele continua sendo manganês. O que manda é a quantidade de prótons que tem no núcleo, né? O número atômico. Então, né, você pode colocar elétrons aqui, fechou, aí ele vira, né? Beleza? Né? Porque não é todo mundo que tem simetria esférica, né? Os orbitais que estão aqui, ó. Né? Pegar o hidrogênio, né? Ai, caramba, esse aqui nem roda. Bom, tá dando umas travadinhas aqui. Eita, não, aqui. Né? Então são átomos. Vamos pensar que esse cara aqui é argônio. Argônio tem os orbitais todos preenchidos, não é isso? Então ele é uma bolinha. Tá? Então esses caras aqui estão parados? Não. Estão movimentando para tudo quanto é lado de forma aleatória. Tem alguns que fazem o quê? Naturalmente. Vou limpar aqui. Tem uma galera que vem e bate e volta. Quando ele bate, exerce força. Né? Então, se eu estou aqui na palma da minha mão, não preciso ter da papel, né? Tem moléculas de ar batendo aqui na minha mão. O tempo todo. Zilhões por segundo. Dá para fazer a conta de quantos por segundo. Tá? Estão batendo. Só que, né? O mesmo tanto que bate desse lado, se bate, está batendo. Se eu ficar batendo aqui, ó, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui, ó. Estou aplicando força para cá, na minha superfície. Então, a galera que bate da esquerda para a direita, aplica então uma força da esquerda para a direita. Só que do outro lado também bate. Estou imerso no fluido, tem fluido para cá, tem a galera batendo aqui. Joia? Então, tem força do lado de lá também. Então, a galera que bate do lado de lá tem uma outra força. Minha mão está se movimentando para a direita ou para a esquerda? Não, está parado. A superfície de papel está se movimentando para lá e para cá? Não. Isso significa o quê? Que tem força, tem força. Tem força para o lado esquerdo? Tem. Né? Isso significa que essas duas forças, da direita para a esquerda, elas são iguais. Né? Então, a somatória de forças, né? É nula. Se a somatória de forças é nula, nós estamos falando do quê? De equilíbrio.
Então, essa superfície aqui, entendo ela como uma superfície em equilíbrio, tá? Cadê meu papel? Então, vamos definir a nossa pressão. Pressão. Pressão P. Nós estamos falando de forças, né? Tá, então pressão P vai ser força. Aqui tem um Dzinho. O que significa esse Dzinho? Quem que pode falar para mim o que é esse Dzinho aqui? É a força perpendicular. Derivada? Tem a ver com derivado. Tem a ver com derivado. Mas quando é Dzinho, é o quê? Um elemento diferencial. Que é uma dA, o que é? É uma arinha. O que é dF? Olha, se a área é pequenininha, pouca gente. Se a área aqui ela é pequena, probabilidade, falando de probabilidades, né? A probabilidade de ter colisões de partículas aqui no meu gás, no átomos ou moléculas, né? É relativamente menor, né? Então, é uma forcinha também. Tá? Então, a minha definição é que a pressão sobre uma superfície, né? Ela é a força perpendicular, né? Devido a essas colisões dessas partículas. Essas partículas pertencem a quem? Ao fluido, as partículas do fluido, dividido pela área da superfície. Isso é um limite diferencial, tá? Lá no ensino médio, provavelmente, se passaram, né? Fizeram escola particular, boa, aquelas aulas, assim, então o cara lá fala assim, é força pela área. Ah, porque o cara não entende de elemento diferencial, pequenininho. Quando a gente pega, né, e divide dois elementos diferenciais, a gente enxerga que aqui é uma derivada da força perpendicular com relação à área, tá? Mas essa é a nossa definição. Qual é, então, a dessa perpendicularidade que está aqui? Desse perpendicular que está aqui? Então, se eu tiver uma superfície aqui, tem uma dificuldade ainda de fazer traço reto nesse negócio, né? E tem uma força atuando sobre ela, né? Obliquamente, vamos colocar aqui, ó, vamos dar um cinzinho aqui, ó, lá da ótica, a gente usa aqui, ó, essa aqui é a direção normal, né? Então tem um certo ângulo aqui, vamos chamar esse ângulo θ, né? A gente tem que fazer o quê? A gente decompõe essa força em duas forças. A gente pode decompor essa força. Numa força, aí é Pitágoras, né? Uma força perpendicular aqui e uma força paralela. Então você tem aqui o F, esse é o F perpendicular e esse é o F paralelo. Olha, só faz pressão, só exerce pressão para comprimir, para empurrar para trás, né? Essa superfície, quem? A força perpendicular. Essa força paralela empurra para trás esse cara? Empurra a superfície para baixo? Não. Né? E como é que eu pego esses camaradas que estão aqui? Olha, Pitágoras, como é que é Pitágoras? Isso aqui, ó, então diz para mim que é o seguinte. A força aqui para baixo, essa aqui é a força perpendicular, a força paralela está para cá, né? E quem que é a minha força? A soma das duas. Esse é o meu F. Sendo rigoroso, são vetores. Então eu tenho que aplicar uma forcinha, uma setinha aqui em cima, né? E aí, física 1, como é que a gente, ou GA, vocês têm geometria analítica, trabalhado já com vetores, como é que a gente soma vetores? Eu gosto de lembrar da musiquinha de um colega meu de faculdade, né? Que para somar vetores, me permitam aí a brincadeira, tá? É só colocar a cabeça na bundinha, tá? Você pega dois vetores aqui no espaço,
Um apontando para cima, outro apontando para o lado. Como é que eu somo esse? Pontinha desse na bundinha do outro, e aí eu ligo pontinha, bundinha, pontinha do primeiro, bundinha do segundo, né? É assim que a gente soma dois vetores. Então, eu estou somando dois vetores aqui de que maneira? O meu F, ele é a soma dos outros dois. É uma soma vetorial. Perpendicular mais a força paralela à superfície. Quando eu vejo isso daqui, ó, tem um triângulo retângulo, né? Que ângulo que é esse camarada que está aqui, né? Esse cara que está aqui, ó. Aonde que está o teto aqui? O teto está aqui, ó. Né? Então, agora, pelas relações trigonométricas, né, a força F é quem? É a hipotenusa. Força perpendicular é o cateto adjacente à teta. E a força perpendicular, desculpe, paralela é o cateto oposto. Por que eu estou falando adjacente e oposto? Para a gente lembrar das funções seno e cosseno. A força perpendicular, da maneira como está colocada aqui, né, a normal à superfície, né, é igual a hipotenusa vezes adjacente, então é cosseno. Cosseno de θ. E a força paralela vai ser hipotenusa F seno de θ. Isso aqui é para a gente lembrar, né? Espero, né? Lembrando. Não é novidade para ninguém. Tá? Então, força perpendicular é essa, porque é a única força que realmente interessa para a gente. Eu posso empurrar obliquamente aqui. A única força que vai fazer ela para cá, empurrar, descer para cá, do jeito que está fazendo aqui, pode ser eu empurrando, ou pode ser as partículas da atmosfera batendo aqui, empurrando para baixo. A única força que realmente vai empurrar a superfície para baixo, né, e definidamente vai exercer pressão, é a força perpendicular. A componente da força que tiver aqui na paralela à superfície, não empurra ela para baixo. Ah, então eu preciso ter essa noção. Por isso tem aqui força perpendicular. Joia? Qual que é a unidade de pressão, né? Então, a gente coloca entre esses caras aqui. Simples. Qual que é a unidade de força? Newton. Qual que é a unidade de área? Dividido, né? Está aqui dividindo, eu defini pressão, força sobre área. Então, Newton por metro quadrado. Vamos só carregar Newton por metro quadrado? Poderia, mas a galera resolveu homenagear um camarada que trabalhou com isso daí e resolveu chamar Newton por metro quadrado de Pascal. Nós vamos falar dele daqui a pouco, lei de Pascal. Esperto, né? Falando. Para a gente ter uma noção, né? Alguns números disso daí, né? Pressão atmosférica, né? Então, deixa eu anotar aqui, Pascal. É PA mesmo, a unidade, PA. Atmosfera nossa, condições normais de temperatura e pressão, lá no nível do mar, tal, não sei o que a gente chama de atmosfera. Tá? Uma atmosfera, né, é a nossa unidade de pressão atmosférica, né? Aproximadamente a gente está aqui, não, eu estou aqui em Alfenas, né, com alguma coisa parecida com isso daí. Uma atmosfera é 1,05, desculpe, troquei, 0,13 vezes 10 a quinta Pascal. Boa, velho. Atmosfera, pressão atmosfera é Pascal pra caramba, hein? É. Bom, então por que você não usou uma unidade de pressão um pouquinho maior para poder ficar um número menor? É questão histórica, tá? Historicamente, e ficou, tá? Da mesma maneira, por que o metro tem esse tamanho? Os caras lá resolveram fazer isso. Os caras, num certo momento lá, falaram assim, ó, precisamos dar um jeito nessas unidades de medida aí. Que tal nós usar esse tamanho aqui como unidade de medida? Beleza, beleza, beleza. Que nome que nós vamos dar para isso daqui?
o quê? Metro. Ficou, tá? Se fosse um pouquinho maior, já teria mudado, né? E antigamente, por exemplo, unidade de medida pés, polegadas. O que significa pés, polegadas? É o tamanho do pé do rei lá, né? Aí morria o rei, trocava o rei, mudava o tamanho do pé. Aí mudava a unidade. A sua cidade fica quanto tempo daqui? Quanto tempo não? Qual é a distância da sua cidade daqui? Ah, é 10 mil pés, né? Aí mudou o rei. E agora? Ah, agora eu estou morando mais perto. Agora é 8 mil pés. Né? Era desse jeito que as coisas aconteciam. Polegada também, a polegada do rei. Tamanho da polegada do rei. Quanto que é uma polegada, cara? Eu fico pensando, eu tenho a mão pequena pra caramba, né? Deixa eu comentar isso com vocês. Uma polegada é 25,4 milímetros, ou seja, depois vocês pegam a régua para vocês verem, né? É 2,5 centímetro. É o tamanho da polegada. Né? Essa distância aqui, ó, o tamanho da polegada, aqui, ó, daqui até aqui, né? Você pega, já foi no tirar RG, você não deu a dedada lá? Que é coisa de velho dar dedada, né? Hoje em dia já é tudo digital, né? Registro digital. Antigamente botava lá no mata-borrão lá da tinta lá e tum, na fichinha. Então é esse tamanho. O meu tamanho aqui, cara, se der 1,5 é muito. 1,5 centímetros. Agora imagina o tamanho do cara para ter uma polegada de 2,5. A mão do bicho devia ser umas 3 na minha. Não é pouco não, né? Devia ser rei nórdico. Aqueles caboclo de 3 metros de altura. Beleza? Então, né, esse cara, 1 atmosfera, 1,03 vezes 10 a quinta Pascal, como eu falei para vocês, né, em condições normais de temperatura, né, ao nível do mar, né. Vou anotar isso daqui, porque isso aqui fica depois lá para vocês. Agora, vamos tentar chegar nesses últimos minutos finais, na última meia hora, na lei de Pascal. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não. Sossegado. Sossegado. Não, tá certo. Beleza. Chegar um pouquinho para cima aqui. Lei de Pascal, tá? Que é a relação entre pressão e profundidade. Profundidade e altura vai de onde você coloca a referência, né? Aqui a gente vai colocar a referência no fundo, sempre. Então a gente vai medir a nossa profundidade, né, no fluido. Né? Então, relação pressão e profundidade. Tá? Pressão P, e aqui já me adiantando, vou chamar de H, tá? De profundidade. Então, mais uma figurinha aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos pensar num fluido. Né? Olha só, um beckerzinho, coisa de química, olha só que legal. Isso que é aula contextualizada, né? Vocês não aprendem, pessoal do ensino aí. Ah, vocês têm que contextualizar a aula, cara, para ele entender melhor. Aí, ó, trouxe um becker para vocês. Vamos pensar, né, num fluido. A água, pode ser um álcool, né? Cetona, não importa, um fluido qualquer, né? E vamos pensar, então olha só, vamos pensar aqui, ó, imaginário esse volume que está aqui, ó. Então, vamos pegar, né, o que delimita, né, esse volume é imaginário, mas vamos pegar um certo volume, né, desse fluido que está ali dentro, né? Os limites são imaginários, tá? Esse fluido é parte de todo o fluido. Ele está parado ali dentro do fluido. Você encheu o becker e aquele fluido, vamos pensar que é água, a água está dentro daquele volume ali, está ali parado, certo? Então, a primeira coisa que a gente pode imaginar é que se essa porção do fluido está parada, não está em movimento, né? Então, né,
ele está em equilíbrio. E equilíbrio significa aqui para a gente que a somatória, uma soma vetorial de todas as forças que agem sobre esse volume aqui, não vou falar volume, mas essa porção do fluido que está dentro desse volume, é igual a zero. Para simplificar, a gente divide sempre o quê? Em forças horizontais e verticais, tá? Ou seja, ele não está se movimentando na horizontal ali dentro do becker, a somatória de todas as forças que estão aqui na horizontal, zero. E nem na vertical. Ele não está subindo, não está afundando, nem está boiando. Então aqui ele está parado, então as forças na vertical, a soma delas também tem que dar zero, tá? Isso é super importante, tá? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Definição. Vou colocar, como eu falei para vocês, a referência lá no fundo do becker. Então, eu vou chamar a minha coordenada aqui de y, tá? E o y igual a zero lá no fundo do becker. Então, eu vou medir a minha posição em função do fundo do becker. Joia? A gente sabe que, né, à medida que você vai variando o y ali, ou seja, se você está mais no fundo, y próximo de zero, ou mais lá em cima, valores grandes de y, relativamente grandes de y, né? A pressão no fluido vai variando. E a gente sabe, pela nossa experiência, que quanto mais no fundo a gente tiver, maior é a pressão, certo? Então vamos tentar chegar numa relação para isso, matemática para isso, para a gente demonstrar exatamente isso, tá? Esse elemento que está aqui, por que eu falei no elemento? É um elemento diferencial, então ele é um voluminho, tá? Ele é um voluminho. Então o que está aqui, né, é uma quantidadezinha pequena de volume, então é um voluminho. Esse voluminho que está ali, por que ele é pequenininho? Ele tem uma certa área A que é relativamente grande, mas o volume desse camarada que está ali vai ser a superfície dele vezes a dimensão perpendicular, que aqui ficou cortadinho, mas é dy. Então, é y mais, né, ele tá, a superfície de baixo daquele volume está a uma altura em y, e a superfície de cima dele está a uma altura y mais um certo delta. Só que esse delta sendo pequenininho, a gente chama ele de dy, tá? Então, esse cara que está aqui, né, é um dy. Então, a altura dele aqui é dy, né? Então, o voluminho é de dv, eita, é igual a área vezes dy. Joia? Né? Então, vamos lá. Tá? Então, vou refazer esse desenho aqui para a gente tentar. Vou tentar refazer, na verdade. Né? Na lousa fica certinho, não é beleza. Agora, aqui nessa mesa. É que não ficou tão feio. Né? Então, é esse elementozinho que está aqui. Joia? Então, na superfície lateral, nas superfícies laterais, né, tem líquido, tem moléculas do líquido batendo nela. Então, a gente já sabe, tem uma certa forcinha aqui, vamos chamar de X. Do lado de trás, vai ter uma outra forcinha, Dfx. Nesse cara aqui, eu chamei de X porque Y na vertical, na horizontal, né? Fx também tem uma força, Fx. Eu, a princípio, eu deveria ter chamado, ó, né, desse cara aqui de 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque eu não sei se eles são iguais. Agora, né, eu disse para você, a somatória de todas as forças dá zero, não dá? Então, ele não está se movimentando nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita. Isso significa para mim que a força está aplicando aqui na frente tem que ser igual a que empurra ele para frente.
A força que empurra ele para trás tem que ser igual à força que empurra ele para frente. A força que empurra ele para a direita tem que ser igual à força que empurra ele agora para a esquerda. Porque eu sei que ele está em equilíbrio, né? Então, na horizontal, a soma de todas as forças dá zero. Vou copiar esse cara aqui agora. E apagar o que eu não... Olha a vantagem. Né? Aí esse cara aqui agora. Isso aqui foi na horizontal. E na vertical? Na vertical, você tem, então, nessa superfície que está aqui, uma certa força sendo aplicada. Na tampa de baixo, você também tem, né, uma força aplicando aqui, né, para cima. Por quê? Porque tem moléculas aqui, ó, batendo aqui, tem moléculas batendo aqui, né? A pressão, ou desculpe, a força, né, que está sendo aplicada aqui em cima, eu vou escrever ela em termos da pressão. Como assim, Hugo? Pressão é igual a força perpendicular vezes o quê? Desculpe, dividido pela área. Certo? Beleza? Joia? Então, a força que está ali vai ser a pressão vezes a área. Então, eu não estou no limite diferencial. Esse cara aqui eu chamei de A, né? Então, aqui é A. Beleza? Então, a força é pressão vezes a área. Então, aqui embaixo vai ter uma força, que vai ser a pressão, na parte de baixo, vezes a área. Aqui em cima, na parte de cima, tem a mesma pressão que a parte de baixo? Não. Por quê? Porque a gente já sabe intuitivamente que profundidades diferentes têm pressões diferentes. A tampa de cima está numa profundidade, a tampa de baixo está numa outra profundidade. Então, a pressão de baixo não é igual à pressão de cima. Como é que eu vou escrever ela? Eu vou escrever a pressão de cima como sendo a pressão de baixo mais uma certa diferença. No limite não diferencial, seria um delta de pressão. Esse delta poderia ser positivo, caso a pressão na tampa de cima fosse maior. E negativo, caso, né, a pressão na parte de cima fosse menor. Né? Mas eu vou deixar em aberto. E como eu estou no limite diferencial, eu vou chamar de dp. Por quê? Porque é uma diferencinha muito pequenininha na profundidade. Então, vai ser uma diferencinha muito pequenininha na pressão. Então, a pressão de baixo é quase igual à pressão de cima. A pressão de cima difere da de baixo por um dp, por um delta P. Perfeito? Entendem isso? Vezes Eu não Q. entendi. Oi? Eu não entendi. Perdi o raciocínio nesse DP. dp é o quanto difere da de baixo. Quanto que é a pressão embaixo? P. Quanto que é a de cima? É diferente, certo? Não está na mesma profundidade? Joia? Então, como é que eu estou escrevendo ela? A pressão de baixo é P, a pressão de cima é quase igual à de baixo, porque a diferencinha de altura é muito pequena. Tá? Entendi. Então, vai ser quase igual é o quê? É a pressão de baixo mais uma diferença. Essa diferença, se dp for positivo, a pressão em cima é maior do que a de baixo. Se dp for negativo, a pressão em cima é menor do que a de baixo. Então, assim. Beleza? Tudo bem? Responde para mim, senão fica aqui perdido. Não, beleza, eu tô respondendo aqui, tava desligado o áudio. Tá bom. Acontece muito. Falta a gente contabilizar só mais uma força que age sobre essa porção do fluido que está ali. Qual? Só tem essa força agindo ali? Não tem.
tem mais uma super importante que a gente não pode esquecer nunca, quando a gente quer contabilizar todas as forças que agem sobre um corpo, né? Eu vou até colocar uma outra corzinha para... Tem uma força aqui, ó, para baixo. É um fluido? É um fluido, pô. É matéria. Tem o que, então? Massa. Se tem massa, tem o quê? Peso. Isso. Força gravitacional. Tá? Como é um volume pequenininho, o que vai ter aqui é uma força gravitacional pequenininha. Para diferenciar dos Fs que está aqui, eu vou chamar essa força gravitacional de Fg, tá? Mas vai aparecer um G, vocês sabem disso, que é a aceleração da gravidade. Então, para deixar a coisa mais diferente possível, eu vou usar W, que é do inglês de peso, wave, tá bom? Então, esse aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Esse aqui é o peso. Ele é um peso pequenininho. Por quê? Porque tem uma quantidade pequenininha de massa aqui. Joia? E a soma, então, dessas forças, todas que estão agindo aqui, tem que ser também zero, porque o cara está em equilíbrio, né? Aqui, né, na horizontal. Física 1, vocês fizeram bastante isso, né? E aqui na vertical. Ora, então vamos somar? Então, estamos somando forças, não é isso? Força é uma grandeza física vetorial. Vetor em uma direção só, a gente tem que contabilizar o sentido. Tá vendo? E como é que aparece em uma dimensão o sentido? Ele aparece no positivo e no negativo. O que é positivo e o que é negativo? Você que escolhe. Hugo, quero fazer positivo para cima. Beleza. Se você, claro, está fazendo positivo para cima, né? Para baixo é negativo. Não, Hugo, eu quero colocar positivo para baixo. Então tá bom, beleza. Positivo para cima negativo. Você escolhe, tá? A opção é sua. Sempre o que é positivo e o que é negativo. O resultado físico não pode mudar, né? Não pode depender dessa sua escolha. E não vai depender dessa sua escolha, tá? Vamos fazer o quê? Eu vou colocar, seguindo as convenções mais usuais, como eu coloquei para cima, né, o meu sistema de referências, eu vou apresentar para vocês. Vocês não foram meus alunos de Física 1. Coloquei minha referência, né, e fiz o quê aqui, ó? Coloquei a referência e marquei uma para a coordenada Y. E marquei uma setinha para cá, para cima. A setinha indica sempre o lado positivo que eu estou escolhendo. Se eu faço um XY e faço isso, aqui X, aqui Y, então para cá é positivo no Y e para a direita, né? Para cima é positivo no Y, para a direita é positivo no X. Então eu vou seguir, apesar de eu não ter falado isso para vocês, né? Eu vou seguir o convencional para cima, positivo, e aqui então, né? Eu vou, né, usar da mesma maneira. Então, quem está para cima é positivo. Quem que está para cima? PA. Mais, eu estou somando. Agora, outras forças que estão agindo sobre esse volume. Agora vão ter P mais dP vezes a área e o peso. Então, é mais, só que eles estão agora aonde? Né? Para baixo, sentido negativo. Então, vai ser mais menos o peso mais menos a outra pressão na tampa de cima, que é P mais um dP vezes a área. Coloquei mais, menos alguma coisa, porque você sabe, só para ficar tranquilo, já poderia ter colocado menos ali. A soma de todos esses caras aí é zero. Então vamos abrir, né? Então eu vou ter P, pressão, vezes a área, menos pressão,
mais um certo delta de pressão, dP, também vezes a área, menos o peso é igual a zero. Tá? Positivo para cima. Vamos abrir esse parênteses que está aqui, fazer a distributiva, né? Então, vou ter pressão vezes a área, menos, primeiro esse cara, PA, epa, apareceu outro PA, menos, agora, DP, vezes a área, menos o peso. Vamos devagar. Isso é igual a zero. Então, continuando a equação aqui, ó. Então, ó, apareceu um mais PA, menos PA. Cancelou. Joia? Então, sobrou quem ali? Vamos pular para cá. Menos dP vezes a área, mais não, menos o peso é igual a zero. Agora, vamos ver o peso. Quanto que é o peso? Peso é o quê? Segundo a lei de Newton, né? O peso de qualquer cara é a aceleração da gravidade vezes a massa que está ali. Como é um pezinho, significa que tem ali uma certa quantidadezinha pequenininha de massa. Quanto de massa tem ali dentro do meu volume? Eita, massa, se eu tenho a massa, tenho o volume, eu tenho a densidade, vai depender da densidade, né? A densidade, como a gente colocou lá atrás, é o quê? A massa pelo volume. Como é uma massinha, então eu vou ter que a densidade vai ser igual a uma certa quantidadezinha de massa dividido pelo voluminho que está lá, né? Se eu quero, então, aqui agora a quantidade de massa que está lá, eu vou passar aqui multiplicando, vai ser a densidade vezes o voluminho. Quanto que é o voluminho? É a área vezes dy. A área da superfície é uma caixa de sapato, né? Vamos dizer assim, né? Um paralelepípedo, né? Então, é a tampa de baixo, base, vezes a altura. A área vezes dy. Né? Então, a quantidadezinha de massa que tem ali é ρ, a densidade, vezes, né? A área vezes dy. Beleza? Então, aqui o meu pezinho vai ser G vezes dm. Quem que é dm? Rho, a área, vezes dy. Então, agora eu vou jogar esse camarada aqui. Então, menos dp, quantidadezinha de pressão, vezes a área, menos G, ρ, área, dy é igual a zero. Vou passar, né, o dPA para o outro lado, ele é negativo, vai ficar positivo. Então, vou ter pressãozinha vezes a área igual a, quem sobrou do outro lado, menos G, ρ, A, vezes a altura do camaradinho que está lá. Agora, eu tenho área multiplicando aqui, tenho área multiplicando aqui, cancela. Quem que sobrou aqui? dPE é igual a menos G, ρ, dy. Agora, é cálculo, é matemática. Não tem jeito de a gente fugir dela. Vou passar o dy dividindo. Olha só. dP dy é igual a menos ρg. Rho é a densidade do fluido, g é a aceleração da gravidade. Dado o fluido, você colocou lá dentro do becker água. É um valor, né? Aceleração da gravidade, estamos na superfície da Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou arredondando, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esses caras que estão aqui são
né, constantes. E aqui está dizendo o quê? O que é dp dy? dp dy, lá da derivada, lá do cálculo, diz o seguinte para mim: a derivada de uma função com relação a uma variável qualquer é a taxa com que essa função varia. Então, aqui o que está escrito aqui, dp dy, é a taxa com que a pressão varia em função de que variável? Y. Quem que é y? A profundidade. Então, aqui está dizendo que a pressão varia à medida que você varia a profundidade. Há uma taxa constante. E uma observação importante. Essa taxa, ela é negativa. Isso significa o quê? Que se você aumentar a profundidade, a variação é negativa. Ou seja, se aumentar a profundidade... Desculpe, aumentar o y é diminuir a profundidade. Aumentar o y, diminuir a profundidade, o que acontece com a pressão? Varia no sentido contrário. Né? Como é que a gente resolve esse problema aqui agora? Né? Isso aqui foi só para a gente mostrar, lembrar talvez lá do cálculo. Né? Espero que tenham lembrado. Aqui, voltando nessa equaçãozinha aqui, como é que a gente resolve ela? Isso é uma equação diferencial que a gente resolve operando com a operação inversa da derivada. Qual que é a operação inversa da derivada? Todo mundo aí já fez ou está fazendo. Integral. Integrar. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Tenho de integrar. Não fiquem apavorados com o cálculo, não, né? A gente não vai cobrar o cálculo. Eu estou chegando lá. O que eu quero chegar é nas consequências disso, não o caminho. Esse aqui é o caminho, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Né? Então, eu vou ter que integrar do lado de cá. Eu integro, tenho que fazer dos dois lados da igualdade. Eu tenho que integrar do lado de cá e tenho que integrar do lado de cá. Né? Então, eu vou sair aqui de uma pressão P1 até uma pressão P2. A pressão P1, quando? Quando estiver no Y1. Pressão P2, quando? Quando estiver no Y2. Então, vamos olhar para esse camarada aqui. Vou escrever ele de maneira mais bonitinha aqui. Então, integral, né, de P1 a P2 de P igual a menos pode sair para fora, integral de Y1, coordenada, né, que mede a profundidade, até Y2 de ρ, na verdade G, ρ dy. Ρ e G são constantes. Como é que a gente faz com constante numa integral? Tira para fora. Menos G ρ, integral de Y1, Y2 dy. Olha só, coisa mais simples que a gente tem. Era cabeludo esse negócio, integral. Nossa, integrar, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não. Qual que é a integral de dp? Vou esperar alguém responder. P. P. Então, esse cara aqui P é quem? É pressão. De P1 até P2. Igual a menos G ρ, integral de dy. Y. Y. Oi, poxa, na hora que você falou de integral, eu pensei que eu ia morrer. Y2. Né? Ou seja, como é que é esse cara aqui? É P2, limite superior, menos limite inferior, igual a menos G ρ, aí há parênteses, né, porque está multiplicando, Y2, limite superior, menos limite inferior. Amanhã a gente continua a partir daqui. Então, daqui, morreu, não tem mais nada para fazer. E o meu recado para vocês é: não tenham medo de cálculo e garra o touro a unha, porque é super importante, tá? Certo? Né? O cálculo é uma ferramenta indispensável, fundamental, insubstituível, tá? Certo?
as disciplinas, o conteúdo básico, tá? É que vai fazer você um profissional realmente qualificado, tá? Vamos dizer o seguinte, por causa do bacharel. Qual que é a diferença para um técnico em química para um bacharel em química? Um técnico em química não tem cálculo, não tem base, tá? Não tem as disciplinas fundamentais. É isso que difere você do técnico, tá? Então, porque o técnico ele vai saber das técnicas todas, de como, né, proceder dentro do laboratório, as reações químicas, os nomes de todos os materiais orgânicos que você pode topar, né? Ele entra dentro do almoxarifado, do BIA, ele roda lá melhor do que você, né? Mas o que diferencia você dele? Por que o seu salário, né, vai ser 2, 3 vezes maior do que o do técnico? Porque você tem base, você tem cálculo, você tem físicas, você tem as disciplinas mais fundamentais. É isso que difere o bacharel do técnico, tá? E isso é a mais pura verdade. Dá para enganar o diploma? Eu não gosto disso. Dá para ir tocando o barco, fingindo que eu sei, passando com 6 bolas, no exame com 4 bolas, tal, não sei o quê. Chego lá, pego o diploma, sou um bacharel. Acabou, agora meu salário vai ser 3 vezes maior do que o de técnico. Ufa! Funciona assim? Vai para a empresa, vai para trabalhar. Na hora que exige de você, você não responde. Né? Seu diploma te colocou lá, mas o que vai te segurar lá é o que você realmente sabe. Né? Nessas horas, se você não souber o que está sendo proposto, o que você realmente tem que saber, né? Um camarada que está lá, que quer resultado, o teu chefe, o teu patrão, pouco tempo, manda embora. E aí? O que no final das contas vai sobrar para você? Né? A carne de pescoço dos empregos que vão ter por aí, que vai ser um salarinho igual ao do técnico. O que adiantou você ralar 4 anos, 5 anos para ganhar um diploma de bacharel? Seleção natural, isso aí. O pessoal da biologia explica muito bem, tá? Gente, obrigado pela atenção. Passei um minutinho aqui, vocês desculpem, tá? Mas eu perdi um pouquinho de tempo no começo. Espero que, à medida que o tempo for indo, né, as aulas foram, né, acontecendo, a gente vai aparando as arestas e daqui a pouco as coisas vão começar a rodar de uma maneira bem mais fluida. Professor, só uma dúvida. Sim. Essas anotações que você faz durante a aula, você vai disponibilizar ou é só Vai para lá, mostrar mesmo? Não, do jeito que tá aqui, eu vou salvar, ó, lá, né? Eu salvo esse camarada que tá aqui, Aham. eu exporto ele, na verdade, aqui, né? Que é como PDF. Aqui mesmo, por exemplo, né? Vou chamar ele de lá. Na verdade, eu não vou fazer assim, aula 1, aula 2, terminou a aula 1, né? Aí eu vou para a aula 2. Eu vou começar a partir daqui amanhã. E aí só vai crescendo o PDF lá, tá ligado? Não vou tendo vários Sim, não, PDFs. não, você vai pegar amanhã, continuar aí, o que for feito novo, salvar e exportando e vai E indo. vou exportando e ele vai crescendo lá, Beleza. É tá mais bom? fácil. Certinho, então, Né? professor. Muito obrigado. Uma boa Valeu. noite. Até amanhã. Fica com Deus, até amanhã. Tá Tchau. certo. Então. Boa Tchau, noite. tchau, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. gente. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Até mais. A Ana tá com vontade de dar boa noite. Até mais, Ana.